do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 138, o justo remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Está em Paulo. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas, que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde, ingrato, que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita da eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao Criador a oportunidade de nós estarmos aqui, nesse planeta, e termos nosso Mestre Jesus como nosso guia, nosso caminho, verdade e vida. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, encarnados e desencarnados, para mais uma noite de aprendizagem. Que a espiritualidade amiga da Casa Pingo de Amor, que nos envolve, que nos consola, que nos abraça, esteja sempre presente, nos auxiliando, Senhor, nos dando a mão. Que Maria, Mãe Santíssima, Mãe dos aflitos, que nos auxilie nos momentos difíceis do nosso caminhar. E assim, Mestre, nós te pedimos permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que o nosso irmão Guaraci tenha a boa palavra, que nós possamos ter o bom entendimento. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Agora eu tenho que ter até cuidado do que eu vou falar, né? Porque vai estar gravado, então a gente não pode falar tanta coisa, né? Para comprometer a gente, né? Mas como a página da noite foi muito proveitosa em relação ao tema da noite, o nosso tema que a gente vai conversar é porque ainda sofremos. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer o convite da casa, né? A presença de vocês, sempre tão carinhosos, essa casa que nos acolhe, como eu sempre falo, uma casa dedicada a Cristo, a caridade, é um ponto de luz que se coloca na Terra num momento de tantas dores, num momento de tanto sofrimento, num momento tão conturbado das nossas vidas, por sermos ainda um planeta de provas e expiação. Qualquer porta que se abra para falar do Cristo, para falar da Boa Nova, para falar dessa doutrina que é o Consolador prometido por Jesus, é ela que nos consola, né? Essa doutrina
que nos ensina a amar, que fala que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, e a gente se coloca na qualidade de discípulo do Cristo, e a gente vai treinando dentro da casa espírita aquilo que a gente ainda não consegue fazer lá fora, que é efetivamente amar a todos da mesma forma, porque ainda é difícil, porque a gente ainda não tem né, esse sentimento tão latente dentro de nós. Porque toda a doutrina dos Espíritos, toda a doutrina do Cristo se resume aqui, a nossa transformação moral. É isso que a gente aprende, né? Amar é o que os irmãos de todas as religiões de base, né, de fundamentação cristã ensinam, efetivamente é o amor, como o próprio Cristo nos ensina. E nesse tema que a gente fala porquê, é um porquê que tem acento junto, né? Porquê ainda sofremos, né? A gente quer saber o porquê desse sofrimento, né? Porque se a gente for explicar, eu nem sei explicar, mas a gente vai falar rapidamente, se a gente for explicar quimicamente, né, dentro dos nossos neurotransmissores, dentro dos nossos neuropeptídeos, dentro desse monte de funções químicas, de reações químicas que existem a nível de cérebro, né, a nível de bioquímica cerebral, a gente vai explicar. Você está com problema de baixa serotonina ou qualquer outro hormônio ligado à felicidade, que você pode buscar essa correção através do médico, através do neurologista, através do psiquiatra, né? Mas nós, enquanto espíritas, além de acreditar no trabalho do médico, além de valorizar esse serviço e saber que muitas das vezes é necessário que a gente procure tratamento especializado, a gente vai descobrir que o nosso sofrimento ele advém de nós mesmos, advém das nossas experiências passadas, da nossa falta de formação ou da nossa falta de fé, né? Da nossa falta de fé em Deus. Porque nós sabemos, enquanto seres inteligentes, que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. E mais ainda, a gente descobre que tudo aquilo que eu estou fazendo hoje vai repercutir no futuro, no meu jeito de ser. Como diziam as pessoas antigas, ninguém planta, né, tempestade e vai colher calmaria. Ninguém colhe figos onde você planta espinhos, né? E assim é a nossa vida. Porque todos nós, ninguém aqui sai de casa de manhã, ou a hora que está saindo de casa, com o objetivo de trazer sofrimento a alguém. Nós hoje, graças a Deus, depois do Cristo, do conhecimento dessa doutrina reveladora, a gente sai de casa bem intencionado, né? Eu não vou sair com o objetivo de ir lá e te perturbar. Não. Mas no decorrer do dia, dos nossos afazeres, das nossas relações, a gente acaba se atritando. E a primeira pessoa que a gente se atrita é conosco mesmo. Já pararam para pensar quando a gente fala assim, eu estou tão irritado? Ah, não fala não. Ih, lá vem Yara, meu Deus do céu, ela vai me pedir alguma coisa. Não é assim que os outros falam, Yara? Não é? Então as pessoas vão falar assim, a gente já vai ter que dar um jeito de sair dessa situação. Então a gente começa a se atritar conosco mesmo, porque a gente ainda tem que se resolver. Quando um sábio da antiguidade disse, Santo Agostinho repete no Evangelho, conheça-te a ti mesmo. Essa é nosso trabalho diário, de autoconhecimento. Por que a gente tem tanto que se autoconhecer? Para a gente saber quais são as nossas reações. Porque por mais que nós saibamos, né, como nós somos, às vezes a gente se pega surpreendido por nossas próprias atitudes, por nossas próprias ações. Vocês já pararam para pensar como a gente perde tempo com coisas tão pequenas? Né? Eu sempre brinco com aquela história da pasta de dente, né? Você aperta a pasta de dente no meio e sua esposa aperta lá embaixo, vai enrolando e aquilo vira um conflito e todo dia você está falando por causa daquela pasta, coloca de cabeça para baixo, né? O homem acha que pano de prata é um pano de uso geral, serve para tudo, né? E a mulher não, só para a cozinha, que é o certo, né? Então, esses pequenos problemas que a gente vai tendo dentro de casa, no nosso relacionamento, seja no trabalho. E quer ver uma coisa muito interessante, gente? Que a gente vem para a casa espírita, que tem uma função de escola, né? De templo, de lar, de oficina, né? Se a gente vem para a casa espírita, que é um ponto de luz, a gente arranja atrito dentro da casa espírita. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, a gente ainda tem muito melindre. Então a gente tem que ter o cuidado da pessoa que está na direção, que está na liderança, ou que está entrando na casa espírita, sabe, todo um jeito de poder abordar o assunto, porque a verdade é uma só, né? A gente não tem como vir aqui, eu posso até não ser bom, né? Mas a gente não pode falar para vocês
que não deva ser bom. Então é um exercício de você saber lidar com as pessoas, com as diferenças, com as dificuldades, com as dores das pessoas. Então todo mundo tem um momento que às vezes está triste, que às vezes está sofrendo, que às vezes está chorando, né? E a gente pergunta de onde que vem isso? Por que a gente vive dessa forma? Por que a gente consegue viver? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É lindo, as bem-aventuranças é linda, né? Você, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem. É muito bonito da gente escutar, mas será que é bom da gente sofrer? Será que alguém faz a opção por sofrer? Existe uma personagem de desenho que fala, ó vida, ó sofrimento, eu esqueci o nome, ó dor, né? Quem é o... que tudo ele está sofrimento. E a gente observa, né, que muitas vezes a gente encontra pessoas que têm esse tipo de atitude na vida. Está tão habituada ao sofrimento, está tão vivenciando tanto aquilo, que acaba entrando numa situação de eterna lamentação. É aquela pessoa, como o Ivaldo Montenegro fala que cutuca, né, que você pergunta como é que ela está, ela conta toda a sua vida dela, né? E a gente, nessa pressa, às vezes a gente está complementando as relações sociais, está cumprindo o papel social, e a gente pergunta, e aí, Verona, como é que você está? E ela... Aí eu escuto aquele sofrimento dela, e para ajudar, eu conto o sofrimento maior, porque a gente vive uma disputa. Se ela está com a dor de cabeça, eu falo assim, Verona, eu estou com a dor de cabeça, uma dor de coluna, você não imagina. Então a gente vai cada vez mais aumentando esse tipo de sofrimento, porque talvez seja mais fácil para a gente poder lidar com essa coisa, né? Mas aí a gente lembra que o Cristo nos ensina o quê? A ser feliz. A ser feliz. A ser consciente de quem nós somos. De que a doutrina dos Espíritos, quando nos ensina, né, a imortalidade, quando ela nos ensina que nós somos seres eternos, ela nos coloca numa posição de não valorizar as coisas que causam sofrimento. Porque é tão bom ser feliz, é tão bom você ajudar alguém. A coisa melhor do que você ser motivo de sorriso para alguém, é isso que nos dá paz, é isso que nos dá confiança, né? E nesse capítulo, nos itens 3 a 5, a gente fala da justiça das aflições, das causas atuais das aflições. Que a gente acaba descobrindo, que nós acabamos descobrindo, e a gente sabe onde o nosso calo aperta. A gente sabe, inconscientemente, lá no fundo, o porquê do nosso sofrimento. Muitas das vezes a gente sabe que essa estrada aqui vai me levar a um abismo, mas eu gosto dela. Eu quero passar por ela. Por mais que o pai, que a mãe, que os espíritos, né, falem, não passa por aí, Guaraci. Você sabe que essa estrada aí vai te levar para o abismo. Mas são tanto atrativos, a minha visão é tão curta, eu estou tão apaixonado com aquela situação, que eu vou, pago para ver. Assim eu explico o vício, assim explico o tabagismo, assim explica vários usos de drogas, assim explica relacionamentos infelizes. E a gente está tão habituado naquela situação que a gente vai mesmo sabendo que a gente vai cair. E por que que a gente ainda opta por isso? Por que que a gente ainda cai nessa cilada que nós mesmos arrumamos, vem das nossas fraquezas, da nossa infantilidade espiritual, que nos coloca ainda muito ligado ao imediatismo, aos prazeres momentâneos, à falta de perspectiva no futuro, que nos faz querer gozar de forma imediata todos os nossos prazeres, que às vezes dura tão pouco, uma repercussão tão grande em nossas vidas. Às vezes, a atitude de um minuto nos leva para uma situação de sofrimento muito grande, né? Sofrimento muito grande. Mas a gente ainda não tem essa força de vontade que nos impulsiona a dizer não, a dizer sim. E muitas das vezes a gente que está em fase de evolução, de mudança, de crescimento, de se tornar melhor a cada instante, a gente vai e se esforça, consegue passar por uma dificuldade, entende o motivo do sofrimento, sabe que nós somos eternos, que nada acontece por acaso. Como disse o Chico, a gente não nasce no endereço errado. Por mais que isso a gente às vezes duvida, é uma grande verdade que o Chico fala para a gente. Você não está naquela casa, naquele lugar, naquele ambiente por acaso. Está ali por uma razão. E por mais que a gente descubra isso, às vezes a gente se perde mesmo. Quantas vezes a gente fala uma bobeira, uma besteira, que a gente vai para casa e se arrepende de ter falado, mas aí já falou.
Mas aí já falou. E a gente lembra do que Jesus fala antes que seja tarde, vai e reconcilia-te com o teu inimigo. Vai e peça desculpa. Mas na hora da gente flexionar a palavra, na hora que a gente olha para aquela pessoa que a gente prejudicou, e cadê a coragem? Cadê a coragem de você se colocar numa situação de humildade e reconhecer o erro, mesmo que você não esteja errado? Quem é mais forte? Aquele que cedeu em nome do bem ou aquele que exigiu em nome da justiça? Quem somos nós para ter a noção dessa justiça? Que muitas das vezes a gente entra num conflito, numa briga, numa confusão, a gente não quer ficar por baixo. Né? Quantas das vezes a gente já escutou ou a gente já repetiu, se apanhar na rua, vai apanhar em casa. Bateu, leva. Como é difícil você educar, eu tenho 2 filhos, né? Um ainda tem 9 anos, como é difícil você lidar com conflito, né? Que são 2 espíritos diferentes. Né? Como você vai falar para o seu filho que ele não pode reagir à agressão que ele vai receber ao longo da vida, que ele vai receber na escola? Como você vai ensinar para uma pessoa que está crescendo ali, que você é responsável? Quem quer ver o filho apanhar? Quem quer ver o filho apanhar? Mas, ao mesmo tempo, a gente, como espírita, não pode ver o filho bater. E a gente tem que ensinar para o filho, para o próximo, para aquela pessoa que está evangelizando, para aquela pessoa que está sob sua orientação, você tem que ensinar valores que a gente ainda nem tem. Mas que, por definição, por conceito, a gente sabe que é errado e que é certo. Como a gente vai ensinar o filho a não ser vingativo? Perdoa o amiguinho que te bateu. Eu perdoo aquela pessoa que fala mal de mim. Eu perdoo aquela pessoa que foi ingrata comigo. Eu perdoo aquela pessoa que me traiu. E quando a gente para analisar à luz da doutrina espírita, quem é o errado é o que traiu, não é quem foi traído. É difícil a gente poder vivenciar essa situação. Quantas amizades, né, que a gente tinha, que a gente considerava a pessoa, e no momento aquela pessoa não lhe correspondeu, e você fica triste e entristece mesmo, porque a gente deposita tanta esperança numa pessoa que é falha como a gente. Então, quando a gente entra nessas relações, a gente tem que saber, eu sempre falo isso com os meus amigos que vão casar, que estão casados, que não é só a mulher que erra, né? No caso do homem, não é só a sua companheira que vai errar, a gente também erra. Claro que o homem erra menos, né? Não é só a companheira que vai cometer, né, um problema, não é só você que vai ser perturbado, às vezes você também perturba. E quando a gente se descobre, quando a gente tem a percepção, ou a evolução, ou a inspiração, ou o raciocínio funciona, e a gente se descobre pecador. E a gente se descobre veículo de infelicidade do outro. E quando a doutrina espírita vem e nos desenvolve esse tipo de consciência, ou qualquer religião, ou até mesmo que você não tenha religião nenhuma, mas que você tenha esse senso de percepção desenvolvido, como isso é difícil. Como nos faz mal e como a gente tem que buscar reparação quando a gente se coloca na qualidade de algoz. Quando a gente consegue enxergar que a gente fez o mal para o outro. E feliz é aquele que consegue perceber, mais feliz é aquele que consegue buscar a reparação. Forte é aquele que vai lá e tenta consertar e pedir perdão. Né? Às vezes a gente tem vontade de chegar lá e pedir perdão, mas o orgulho fala mais alto. O orgulho fala mais alto. Então a gente fala assim, vamos deixar para depois. E como a gente é espírita, né, a gente deixa para outra vida. Né? Seria muito fácil isso, né? A tribulação que se caracteriza por profundo sofrimento, por persistente sentimento de dor físico-moral. Né? Isso é a definição dessa tribulação, da aflição. Na visão espírita, as aflições podem ser consideradas como uma oportunidade de reajuste. A aflição pode ser considerada como uma oportunidade de reajuste perante a lei de Deus, sendo necessária compreendê-las e saber aproveitá-las. Isso é o perdão. Isso é o exercício do perdão. Você saber que aquele sofrimento é uma forma de te fazer reparar, de fazer com que você crie dentro da sua consciência
a ideia de que você feriu alguém que você não pode mais ferir. A ideia de que você destruiu alguma coisa em alguém e você tem que recuperar. Quantas pessoas que a gente vê aí que nascem, né, com patologias que são limitantes, né? Quantas pessoas que têm algum órgão, né, que não seja problemático, que tem problema de locomoção, que não enxerga, que não escuta. Hoje a gente vê, né, as profissionais da área de educação observam muito isso, um grande número de crianças com grau de autismo muito grande, está aumentando o número de pessoas com autismo. A gente não vai entrar no mérito dessa discussão não, mas em números absolutos, a gente observa que cresceu de uma década para outra. Então você observa espíritos encarcerados em corpos perfeitos, mas com deficiência na hora de transmitir. Aquele espírito que está ali, ele tem noção do que ele está fazendo? A gente acredita que sim. A gente observa que nascem crianças com habilidade, né, uma habilidade fantástica ou na área de linguagem, ou na área de matemática, ou na área de tecnologia, mas extremamente limitada em outras áreas. Né? Tem criança que não aprende. A gente observa que tem criança que não aprende, não é por falta de interesse, é por limitação mesmo, limitação física, porque você não tem aqueles plexos, aquelas reações químicas que acontecem normalmente no cérebro de todo mundo. Isso aí advém de um espírito endividado. De um espírito endividado. Quantas pessoas passam por dificuldades, né? Até nós mesmos, porque é o quê? Para resgatar. Então, o sofrimento, para a gente, é claro que a doutrina espírita, né, não vai ensinar você a sofrer, ficar sofrendo, chorando, parado, não. Vai fazer com que você entenda o porquê daquele sofrimento. Joana de Cusa, quando estava lá Joana de Cusa foi ela era romana. Olha o celular falando, tá vendo? Gravou. A Joana de Cusa, ela estava sendo queimada no poste. Ela foi uma nobre do Império Romano e ela aceitou Cristo. Ela teve um encontro com Cristo. Olha que interessante. Joana de Cusa teve com Cristo e falou: eu quero te seguir. Ele fala para ela: volta para a tua família, o seu lugar é lá, junto ao teu marido, aos teus filhos. Olha mais uma vez o Cristo mostrando para a gente quem está no lugar certo. Volta e fica lá. E ela voltou e ficou. O marido dela não era uma pessoa muito boa, segundo conta Humberto de Campos. Não era muito legal com ela, mas ela foi ali, sempre caridosa, sempre trabalhando. O marido dela, ela ficou viúva, ela abriu mão de todos os seus bens, começou a trabalhar com o Cristo. E naquela época, em torno dos anos 50, 60, assim, Nero vai e coloca fogo nos cristãos. Eles pegavam os cristãos, colocavam no poste, busuntava de betume e colocava fogo. E estava lá Joana de Cusa, no seu sacrilégio, lá no seu martírio, e o filho dela num poste ao lado. E o soldado romano fala assim: abjura-te ao Cristo, abjura-te ao Cristo, abjura-te ao Cristo, renega o Cristo. Ela lembrava daquela doce palavra de Jesus, né, falando com ela: volta e siga seu caminho. Ela lembrando: eu estarei sempre contigo. E ela olha para o filho dela fala assim: mamãe, por favor, por mim, negue o Cristo. Ela fala assim: não, meu filho, nunca devemos trair o Cristo. O soldado, que estava lá, o carrasco dela, vira para ela e fala assim: quem é esse seu Cristo que te ensina apenas a morrer? Ela abre os olhos num ato de força extrema. Humberto de Campos fala isso de uma forma muito bonita, e fala assim: o meu Cristo não me ensinou apenas a morrer, mas a te amar. E nesse momento ela fecha os olhos e o Cristo vai recebê-la. Então é um exemplo de sofrimento e de visão de que aquilo era uma coisa passageira, de que o bem maior era a eternidade. É claro que sentir dor é ruim, mas a gente vê nesse exemplo de Joana um grande entendimento do que é realmente ser cristão. Mas para a gente distrair, sabe onde começou todo esse negócio de sofrimento? Foi com as mulheres mesmo, Yara. Estava todo mundo lá no paraíso, Adão e Eva lá no paraíso, todo mundo lá descansando, não é assim que a história conta para a gente? Até que a serpente foi lá e tentou o homem, mas o homem era forte, não conseguiu. Foi lá na mulher, o que falou para a mulher? Come da fruta, né? E a mulher foi lá, comeu a fruta. E qual foi o resultado disso? Que a história criaram e contaram para a gente. A partir de hoje, por ter cometido pecado, você ganharás o pão de cada dia com seu suor. A ideia de pecado relacionada ao trabalho, né? Porque você estava no paraíso, né? Então você observa que toda essa ideia de justificativa para o nosso sofrimento
tem uma origem. Porque, imagine só, gente, está todo mundo no paraíso, todo mundo quietinho, todo mundo... Olha que coisa que viagem, né? Mas aí você vê que essa ideia do pecado, do sacrifício, do sofrimento, vem da desobediência da lei divina. E aí a doutrina espírita vem falar para a gente que não, que o resultado do sofrimento são dos nossos próprios atos. Vocês sabem o que a serpente falou lá com a mulher para ela comer a maçã? Sabe, Ara? Sabe, não? Não sabe? Ninguém sabe? Não. A serpente falou assim para a mulher: se tu comer essa maçã, tu nunca mais vai ter celulite. Nem vai ser gordo. Então, na mesma hora ela comeu, né? Então, para a gente brincar, e voltando para a seriedade aqui, a gente observa que essa venda de ilusão, que a vida é realmente, a gente é muitas vezes iludido com a promessa do caminho mais fácil. É muito mais fácil a gente ficar em casa vendo a novela do que vir para a casa espírita. É muito mais fácil eu encher meu bucho do que distribuir aquilo que eu tenho lá, que me é o óbolo da viúva, que me é necessário, que muitas das vezes eu divido por amor. Porque eu tirar 1 quilo de arroz lá da minha despensa, não vai me fazer falta. Acredito que para ninguém. Mas a partir do momento que o sofrimento do outro me comove, eu trabalho para mudar isso, isso é engrandecimento espiritual. Isso é engrandecimento espiritual. E isso é o que a doutrina cristã nos ensina. E a casa espírita, eu volto a falar para vocês, é uma grande oportunidade como oficina da gente treinar isso. A gente tem assistência social dentro da casa espírita, né? Mesmo sabendo que em todas as casas espíritas que eu conheço, tem sempre uma pessoa que trabalha mais, né? Tem sempre uma pessoa que é mais sobrecarregada. Mas é a oportunidade da gente, dentro das nossas possibilidades, fazer um pouquinho, estender a mão, de ajudar, né? De fazer tudo isso de bem. O homem feliz e os aflitos porque serão consolados. É muito fácil a gente falar isso, né? Como é que a gente vai ser... Não tem negócio para apoiar, não. Como é que a gente vai fazer sofrer e ainda ser feliz? Para que a gente for, né? Fulano é doido, está lá todo ferrado e sorrindo. O homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Olha só, gente, nada do que eu faço, eu posso enganar vocês, posso enganar lá a Márcia, coitada, meu pai, meu irmão, todo mundo, mas tem 2 pessoas que a gente não engana: a nós e a Deus. E aonde está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, aonde está a lei de Deus? E os Espíritos respondem para Kardec: na consciência do homem. Então não tem como a gente fugir de nós mesmos. Quando a gente começa a criar mecanismos de fugas para a nossa realidade, a gente acaba ficando doente. A gente cria tanta fantasia para justificar os nossos atos que a gente acaba se perdendo dentro da nossa própria realidade. Eu tenho a minha máscara, eu tenho o Guaraci que se apresenta na casa espírita, eu tenho o Guaraci que se apresenta no trabalho, eu tenho o Guaraci que se apresenta no futebol, o Guaraci que se apresenta em qualquer lugar. E a gente acaba se perdendo nesse monte de máscaras que a gente cria, para a gente poder ter que tirar isso tudo e descobrir quem realmente nós somos. Então, nesse processo de sofrimento que a gente passa, a gente tem que buscar realmente o nosso autoconhecimento, saber quem nós somos, saber o que eu quero da minha vida, saber aonde eu quero chegar. É importante que a gente se descubra dessa forma. E o Consolador prometido, e a doutrina dos Espíritos, é o grande facilitador para isso tudo. O que seríamos de nós sem a misericórdia de Deus? O que seríamos de nós sem a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos amigos, dos nossos anjos da guarda, dos nossos guias, seja lá o nome que a gente dê para esse espírito que está ao nosso lado. Mas por mais amigo, por mais evoluído que ele seja, ele não toma a rédea das nossas vidas. E o espírito de luz, o espírito evoluído, nosso amigo espiritual, ele respeita as nossas decisões e o nosso livre-arbítrio. Ele trabalha assim na nossa conscientização, na mudança do nosso patamar vibratório, na mudança do nosso pensamento, na nossa instrução, né? E isso que é importante. O homem é assim, constantemente o árbitro da sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. É a história daquele personagem, vida, sofrimento, né? E às vezes é fácil para a gente reclamar. É fácil a gente sentar e falar da vida do outro. Arlete, eu acho que Yara, tenho certeza, conhece, né?
Arlete Wagner, Arlete Augusta Dias Portela, foi minha professora, Arlete Tia Arlete, chama ela Tia Arlete, que ela me deu aula há 4 anos. Não que eu ficasse reprovado, que ela tinha medo de abandonar a gente. Assim, meu Deus do céu, o que eu criei, né? Então, Tia Arlete falava assim com a gente. Ela me deu aula no Jardim 1, na 4ª série, na 5ª série. E ela falava que o macaco, quando a gente ia falar uma fofoca para ela, que criança é o cão, né? Ela falava assim, macaco senta em cima do seu rabo e fica vendo o rabo dos outros. Ela falava isso para mim, isso me marcou profundamente, porque eu passei a descobrir que a gente enxerga muito defeito no outro porque a gente tem. A gente enxerga muito nos outros aquilo que a gente é. O que chama a atenção no outro, eu falo, fulano é um alcoólatra, porque muitas das vezes eu também sou, e sou muito controlado, mas eu tenho aquele desejo ainda não de desenvolver a consciência de que aquilo não me faz bem. Então, quantas das vezes a gente perde tanto tempo exaltando uma parte ruim daquela outra pessoa? Quanto tempo a gente perde fazendo tipo de crítica que não vai chegar a lugar nenhum? Passa-se pelo crivo que o Chico falou, que está lá em Sócrates, né, sobre as 3 peneiras. O que eu estou falando do próximo é verdade? É bom? É útil? Se passar por essas 3 crivos, bom, útil e verdade, eu posso falar. Mas se eu for falar do próximo não for bom, eu não falo. Se não for verdade, eu não falo. Se não for útil, eu não falo. E olha quanto a gente, às vezes, fica numa rodinha, né? Falando ou do presidente, ou do prefeito, ou do vizinho, ou da namorada do fulano, do namorado do ciclano. Troca de lugar. Vê se você vai gostar de alguém falando da gente. O que a gente faz? Né? A gente observa que a gente tem muita oportunidade na vida. A gente tem muita oportunidade de se transformar, muita oportunidade de tentar ser melhor, muita oportunidade de fazer a coisa certa. Às vezes a gente ainda faz errado, né? Mas a gente pede a Deus perdão. Como somos espíritas, a gente eleva o nosso pensamento aos céus e pede aos nossos amigos para que nos ajudem. E sempre vem. Né? A gente vai continuar o nosso estudo, mas eu vou antecipar uma da parte do nosso estudo que fala sobre pedir e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. Como isso é importante para nós que somos seguidores de uma doutrina que fala da imortalidade, que fala da vida eterna, a gente desenvolver esse relacionamento com a espiritualidade de uma forma mais suave, de uma forma mais confiante, da gente ter aquela certeza que Joana de Cusa teve lá, que Cristo estava ao lado dela, e realmente quando ela perde a vida do corpo físico, o Cristo estende-lhe a mão, né? A gente ter essa certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor, porque tudo, gente, passa nessa vida. O corpo físico fica, os nossos bens materiais ficam, né? O nosso filho, a gente vai descobrir com o passar do tempo, quem já tem filho casado aí, a gente descobre que ele não é nosso, que eles se vão. A gente entra em desespero quando é muito novo, eu vejo pelos meus filhos lá, com a ideia de que a gente vai perder pai, perder mãe, perder companheiro, perder companheira. E tudo isso, efetivamente, vai acontecer não com essa visão de perda que a gente fala, porque a doutrina espírita é tão boa que ela vem matar a morte para a gente. E vai nos dar certeza de que a gente vai se ver ali na frente. Então, por que sofrer? Sofrer por uma coisa que é inevitável e que é uma coisa natural. Mas a gente ainda sofre. A perda de um ente querido é muito doída. Ainda nos é muito doída, porque a gente não consegue enxergar a vida além do que os nossos olhos podem ver. Mas nós estamos no caminho, né? Qual o homem dentre vós, está lá em Mateus, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Então, quando a gente ora a Jesus, quando a gente pede aos bons espíritos, o socorro chega. Então, naquele momento de dor, naquele momento de desespero, naquele momento de sofrimento que eu não sei mais o que eu vou fazer, naquele momento que a gente está igual aquela personagem, gente, eu joguei pedra na cruz. Né? Muitas vezes a gente fala isso, porque é tanta coisa que a gente acha que está acontecendo com a gente lembra de que tudo passa. Que tudo passa. Quantas situações difíceis cada um de nós já não passou aqui, que a gente não viu uma solução, e a gente está aqui hoje. O socorro vem.
talvez não da forma que a gente desejaria que fosse, mas vem da forma que a gente precisa, daquela forma que Deus acha melhor para que a gente cresça, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente desenvolva dentro da gente esse sentimento de amor. Então não percamos a fé. A gente observa, né, como diz lá em Mateus, que até os lírios do campo, né, que são lindos, né, que são belos, que nem Salomão conseguiu se vestir como eles, hoje está ali no jardim enfeitando e amanhã está servindo de lenha. E a gente observa os pássaros do céu que eles não plantam, eles não colhem, mas não morrem de fome. Então é essa fé em Deus, essa fé no futuro, que vai fazer com que o nosso estágio de sofrimento mude. Essa certeza de que a gente não está sozinho. Quando a gente para lembrar do que Jesus falou, olha que coisa linda que ele fala. Jesus, numa das suas parábolas, ele deixa bem claro que ele deixa 99 ovelhas aqui e vai atrás daquela ovelha desviada. Eu não deixarei nenhuma de minhas ovelhas perdidas. Nós, eu, vocês, todo mundo, somos filhos de Deus. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Então não há tristeza para aquele que sabe amar, para aquele que acredita numa vida melhor, para aquele que acredita que a gente não está sozinho, que nós somos imortais. Então tudo isso é muito importante. Voltando a falar do texto de Mateus, se a gente sabe que somos filhos de Deus, né, porque a gente traz na gente, nós trazemos dentro da gente, a marca daquele que nos criou. Como o próprio Cristo, não sou eu que falo, como o próprio, nem a Kardec, foi o Cristo mesmo que disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo isso que eu faço. E olha que o Cristo fazia paralítico andar, trazia a visão de quem não já tinha perdido, curou a mulher que tinha uma hemorragia incurável, e tantos outros milagres, né, que ele proferiu. E ele falou: vós, vocês, eu. A gente chega até a duvidar, né, porque é uma coisa tão distante, né, mas tão certa de que vai acontecer na nossa vida, que nós podemos fazer tudo aquilo. Basta o quê? Ter fé, né? Eu tive a oportunidade, né, de vivenciar uma visita a uma instituição religiosa de uma outra religião, e que lá tinha uma irmã de caridade, que ela tinha, a irmã Dulce, ela trabalhava, todo mundo conhece a história dela, é uma história muito bonita, né? E que ela vivia em função do pobre, né? E num dos momentos da vida dela, ela estava muito doente, né? Ela tinha um problema de pulmão muito grave, respiratório muito grave, e irmã Dulce foi transferida do hospital dela para o hospital de São Paulo, Hospital das Clínicas de São Paulo. E ela, quando abre os olhos naquele hospital, ela vê um troço bonito, ela fala assim: eu morri? Olha que interessante, né? Ela imaginava o céu como uma coisa bonita, né? Eu morri? Não, irmã, a senhora está em São Paulo. Cadê meus pobres? Sabe o que ela faz? Ela volta para o hospital dela. Se eu não posso ter, se os meus pobres não têm esse atendimento, eu também não posso ter. Então você está vendo como é que a pessoa busca a felicidade, busca a justiça de uma forma que a gente está aprendendo e um dia a gente vai fazer? Gente, as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o Chico Xavier, que foram lá visitá-lo, as pessoas relatam para a gente que o Chico tratava com uma forma de amor e de carinho todo mundo. Não tinha diferença para ele. E é esse nível que a gente busca, né? Vamos voltar mais um pouquinho e fazer uma pergunta antes que a gente termine. A gente sabe o porquê dos nossos sofrimentos? Enquanto espíritas, eu sei porque eu estou sofrendo? É uma pergunta que a gente tem que fazer e se responder, né? Eu não quero saber do sofrimento de vocês, né? Ninguém precisa falar. Mas a gente faz uma pergunta para a gente mesmo: eu estou sofrendo por quê? Eu sei que muitas das vezes eu vou estar... São coisas óbvias, né? Se eu estou comendo muito doce e sou diabético, eu vou ter um problema. Se eu estou hipertenso e como muito sal, eu vou ter algum problema. Agora, aqueles sofrimentos que a gente não tem uma lógica cartesiana, uma lógica dessa. Mas a gente sabe, né? Quantas vezes fizemos a afirmação: devo ter jogado pedra na cruz, né? Deus não é justo, então por que sofremos tanto? Deus não é justo, né? A gente não fala: Deus não é justo, por que eu estou sofrendo tanto? E essas perguntas ficam, né? Dificilmente entenderemos os nossos sofrimentos completamente sem entendermos a lei de causa e efeito. É um dos princípios da doutrina espírita.
a lei de causa e efeito, ou seja, o que eu faço, eu pago. Ninguém semeia dor e colhe paz. Ninguém planta laranja e colhe banana. Então, tudo que eu estou passando é resultado daquilo que eu já fiz. É a lei de reação e reação. Gente, isso é inevitável. Se eu construir amor, eu vou colher amor. Se eu tenho amigos fiéis, que eu fui fiéis a eles, eu vou ter amizades fiéis. Agora, se eu tenho amigos, como dizia minha mãe, de copo, provavelmente eles vão ficar onde o copo está. Então é esse o tipo de relacionamento que a gente tem que ter conosco mesmo, né? E se não fizermos nada na vida atual, né, às vezes a gente fala assim, poxa, coitada da pessoa, né? Eu tinha um conhecido que falava assim para mim, olha, eu só tenho um sapato, mais ou menos, que é de sair, e um sapato velhinho para andar pela rua. Eu achava aquilo engraçado, né? Porque lá em casa eu era o irmão mais novo, então eu tinha um sapato velho que passava de um irmão para o outro, aquelas coisas assim, né? E na minha época tinha um sapato chamado Quixute, que acho que todo mundo deve conhecer aí, né? Só ela que não. Quixute, tu conhece, né? Quixute? Então a gente tinha aquele Quixute, ficava um chulé, né, gente? Aí a gente tinha aquilo, né? E ele sempre falava isso. Aí um dia ele ganhou um sapato, um outro sapato, deram um sapato para aquela pessoa, que agora tu tem 3. Aí ele foi sair com o sapato velho, rasgou, furou o sapato dele. Então, ele só tinha... Parecia que a vida dele ia ser destinada a passar por aquelas 2 situações, de ter só aquilo. E muitas vezes a gente vê que tem pessoas que se esforçam e não conseguem. Vai procurar a justiça divina? Vai, e vai entender o porquê de estar passando por aquela situação, né? Há tantas pessoas que nascem, né, com a vida que a gente fala assim, meu Deus do céu, como aquela pessoa passa por dificuldades, né? Mas é feliz aquele que pode prestar conta, feliz aquele que pode saldar a sua dívida ainda aqui, feliz aquele que pode acertar com a justiça as suas dívidas, né? Os seus problemas, né? E a gente sofre na família, a gente sofre com doença, a gente sofre de tantas as formas, né? E a gente descobre que a doutrina espírita, enquanto consoladora prometida por Jesus, né? Eu vou, mas não vos deixarei só. Eu mandarei o Consolador que ficará o resto da vida com vocês. Então, quando a gente descobre que essa doutrina, ela é a doutrina do Pai, que ela é a doutrina do amor, nos causa muito bem, nos causa muita tranquilidade em descobrir que a gente tem jeito, que a gente, por incrível que pareça, somos herdeiros de Deus. Não vou falar que a casualidade, né, nos colocou como irmão, porque a gente não é fruto do acaso, mas somos criados pelo mesmo Pai, tanto eu quanto vocês, como aquele que ainda não conhece a verdade, como aquele transviado do caminho, como aquele malfeitor, como a irmã Dulce, como Chico, como aquele que ainda não conhece o Cristo e ainda mata, ainda rouba. E o mais importante disso tudo é que nós somos responsáveis um pelo outro. A gente encerra lembrando que Bezerra de Menezes, quando desencarna, que ele tem a oportunidade de galgar mundos melhores, planos melhores, ele opta por uma questão de amor e continuar conosco. A gente vê a grandeza de um espírito, né, que hoje é um dos grandes coordenadores da espiritualidade para que o Brasil seja o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e que realmente a gente observa que doação, né, que benevolência, que amor no coração, que a gente possa ser, a cada dia que passa, um pouquinho melhor, que a gente tenha mais força de vontade em exercer o bem, que a gente se descubra, que a gente seja feliz com aquilo que a gente tem, que a gente seja saciado, mas sim no Evangelho, que o nosso objetivo seja o bem, seja o amor, seja a caridade, que a gente possa se amar. E vou terminar falando o que eu falei no início, que meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Se nós nos colocarmos na condição de discípulo do Cristo, que a gente possa se amar. Se a gente ainda não se ama, que a gente pelo menos se respeite, que a gente não julgue, que a nossa crítica não venha, que a nossa palavra seja amiga, seja para quem quer que seja, que a gente possa valorizar o que há de melhor dentro de cada um, que eu possa enxergar
as flores do caminho, mesmo sabendo que nas rosas tem espinho, que eu possa observar e me deter no perfume e na beleza da flor. Porque é isso que nos torna pessoas melhores, pessoas que compreendem mais, é isso que justifica a gente ser espírita, a gente escutar sobre Jesus desde que a gente nasceu. Como é importante a gente pegar todo o conhecimento que nos chega hoje de forma tão simples, através da internet, de forma tão fácil, através da literatura, através das ondas dos rádios, através das gravações. Como é bom a gente reconhecer tudo isso, mas que a gente use tudo isso para sermos melhores. Não percamos mais tempo com coisas tão pequenas. Que a gente possa valorizar o que há de melhor dentro de nós. Que a gente possa fazer florescer dentro da gente esse amor que o Cristo nos mostra e nos dá a todo momento. Muito obrigado pela paciência de vocês, que a gente possa ir para casa sabendo que a gente optou por ser feliz. E assim, Senhor, envolvido nessa energia de amor, de paz, de sabedoria, que possamos, Senhor, ser melhores, que possamos ser a carta viva que Tu queres que nós possamos ser. Esteja conosco, Mestre, nos auxilie sempre nas nossas necessidades, dos nossos erros, nos ampare. Maria, Mãe Santíssima, Senhora, Mãe dos aflitos, num momento tão difícil em que todos estão passando, nos cubra com Teu manto, Senhora, nos proteja, nos ampare e que nós possamos caminhar sempre tentando nos melhorar a cada momento. Gratidão, Senhor, por tudo que foi doado nesta noite e que possamos estar receptivos na hora do passe, em comunhão com o nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.